Seja muito bem-vindo para mais uma aula sobre o Sermão do Monte, esse estudo que estamos fazendo todas as semanas. É um prazer ter você conosco e hoje vamos dar sequência no que estamos aprendendo. Semana passada falamos sobre o que não é ser um pobre em espírito, então trouxemos essa linha de ideia, de lógica. Se você não assistiu, volte na aula anterior, você pode assistir, está disponível nesse canal. E hoje vamos dar então a sequência em Mateus, no capítulo 5, verso 3. Essa é a segunda parte que estamos falando sobre o pobre em espírito. Vamos então orar a Deus, pedindo que o Espírito Santo venha visitar o nosso coração e assim podermos entender essas verdades espirituais que Deus tem para nós. Ore comigo. Bondoso Deus, obrigado por este tempo que o Senhor tem nos disponibilizado, que tem nos ajudado também a entender a Tua Palavra. E por isso colocamos agora a nossa atenção, o nosso coração, o nosso esforço também para aprender da Tua Palavra. Fala conosco, que o Teu Santo Espírito nos ajude na nossa caminhada e na compreensão para sermos, Deus, filhos Seus, sermos Seus servos, que escutam a Tua Palavra e a praticam. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Então vamos ler Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento, nós lemos em que língua? Lemos na nossa língua aquilo que nós compreendemos, que nós entendemos, que é o português. Aqui na Inglaterra nós temos tanto a língua portuguesa quanto a língua inglesa. Os brasileiros aqui, por exemplo, se comunicam na língua materna, como outras pessoas de outros países o fazem. E a leitura também nós temos na nossa língua, mas conseguimos Bíblias aqui em inglês, temos várias versões e para cada país também vai sendo desenvolvido a Bíblia em sua linguagem, no seu dialeto, para que elas possam entender. Porém, quando nós falamos na questão da língua ou do Novo Testamento, por exemplo, tanto Mateus quanto Lucas, que estão aqui escrevendo sobre as bem-aventuranças, eles escrevem os seus evangelhos na língua grega. Essa é a língua original desses escritos aqui. E o grego koiné. O koiné é o grego comum, como eu também já disse sobre isso, que é um grego que começa a ter suas origens no 4º século antes de Cristo e ele vai até aproximadamente o 6º século depois de Cristo. Então é a linguagem que vai predominar naquele tempo todo, que é a linguagem de comunicação, o que seria mais ou menos hoje como se a gente olhasse e víssemos o inglês. Por exemplo, aonde você vai, eu costumo viajar e aonde eu vou, o inglês é uma língua meio que universal hoje. Todos falam o inglês. Portanto, essa língua ganhou essa base. E é tão bonito de ver o trabalhar de Deus, porque isso vai se tornar muito importante para espalhar a palavra. Porque naquela bacia do Mediterrâneo, todos falavam essa língua comum, que seria o grego. Então é uma linguagem acessível e comum na época, que é a língua franca que todos ali falavam então. E quando vemos o significado da palavra, percebemos o seu valor. E o que ela tinha de peso ou de ideia para os ouvintes da sua época dentro desse contexto. E duas palavras ou dois termos aqui definiam o que era o pobre para eles naquela época. Pitorros e penês eram as palavras que eles costumavam ter, então, como a tradução ou a ideia de um pobre. Porém, elas possuíam pesos diferentes, elas não eram iguais. Hoje nós falamos pobre e a gente tem uma ideia só de pobre. E aí, à medida que vai se explicando, a gente vai entendendo que pobre que é. Mas para eles não, se definia bem. Por exemplo, penês era o trabalhador que ganhava o seu salário, mas que daquele salário ele não podia esticar, fazer muita coisa não. Era para pagar, sobreviver, viver a sua vida e os seus impostos, e ele não tem muita coisa sobrando ou nada mais. Então este daqui seria aquele pobre na condição da vida, na última linha da cadeia
de categoria da vida ali, podemos dizer assim. Agora, o ptochos, que seria o que é descrito como aquele que não tem nada mais, ou absolutamente nada, ou que morre de fome, ou que não tem o suficiente. Esse já está numa categoria um pouco mais complicada, porque é o necessitado, aquele que depende da ajuda, ele não tem condições de ter absolutamente nada. E a palavra usada, então, nos evangelhos, que tanto Mateus, no capítulo 5, verso 3, quando fala nas bem-aventuranças, e Lucas também, na sua porção, no sermão da planície, de Lucas 6, 20, ele diz e usam nas bem-aventuranças a palavra aqui, ptochos, e não a outra palavra que significa aquele que é assalariado. Aqui a condição, então, ela vai, ou a ideia vai para além daquilo que nós temos como simplesmente a palavra pobre. Ele não se refere apenas a alguém que não tem dinheiro ou que vive sempre no limite do seu dinheiro, mas descreve, sim, a palavra que eles usam como o mendigo, o pedinte, como um indigente. Olha o peso então da palavra, de entendimento daquilo que Jesus está falando, e eles tentam passar isso para o grego dentro dessa condição. Uma coisa fácil da gente entender é, por exemplo, quando olhamos para o Brasil, na questão econômica e as classes sociais do Brasil. Nós temos no Brasil a classe A até a classe E. Então, cada uma dessas classes, elas vão tendo o seu poderio, o seu estilo de vida. E a classe mais pobre seria a última classe da cadeia ali de categoria de pessoas, de sociedade, pessoas que vivem. Então são os que não têm dinheiro, mas o ptochos, ele seria esse miserável, desamparado e destituído de tudo. E assim dependia das esmolas para sobreviver como um verdadeiro mendigo. Em Mateus 5,3, na Bíblia a mensagem, esse verso 3, na Bíblia parafraseada a mensagem, traz assim: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. São esses. E no Sermão do Monte, aqui nas bem-aventuranças, Jesus, ele não se refere, óbvio, ao pobre em termos financeiros. Falamos isso na aula passada, o que não é ser pobre em espírito. Mas ele usa esta ideia para se referir, sim, a termos espirituais. Os pobres em espírito, quando fazemos essa comparação a que tipo de pobre nós estamos falando aqui, esse necessitado, esse mendigo, esse mendigo espiritual aqui, e no caso aqui os que estão morrendo de fome espiritualmente, aqueles que são os pedintes a Deus espiritualmente por causa da sua condição. E uma observação importante é que o uso desse adjetivo aqui no grego, ele soava muito estranho no ouvido de um judeu que vive nesse contexto grego e que conhece o grego, que vive ali sobre o domínio greco-romano. Então, quando Jesus utiliza dessa palavra, soava estranho, e comentaristas bíblicos, eles dizem que os gregos, por exemplo, quando usavam esse adjetivo ptochos, eles sempre juntavam o adjetivo com um verbo que dava o significado de encolher-se ou de arrastar-se, como a figura de um mendigo que se encolhe. Sabe quando o mendigo se encolhe e se arrasta ali para pedir, para mendigar, para implorar por um dinheiro ou algo? E ali então nós olhamos e vemos que essa é a ideia que vai sendo formada. Já os historiadores, pensadores, filósofos gregos como Heródoto e Platão, eles usavam esse adjetivo que é usado em Mateus no capítulo 5, verso 3, para falar de um homem que um dia foi afortunado, nascido em uma família rica, mas que da noite para o dia viu-se reduzido a esse
torros, a mendigar restos de comida dos soldados, pois somente assim, comendo esses restos de comida, é que ele conseguiria se manter vivo, tanto no corpo quanto na alma. Então, aos olhos dos gregos, aqui levantando e ampliando essa ideia, havia algo de miserável, lamentável, vergonhoso nesse adjetivo ao qual Jesus se utiliza aqui para descrever o pobre. E se chamassem qualquer cidadão grego de ptorros, era o mesmo que chamar alguém hoje de andarilho, de mendigo, de maltrapilho, que se quisesse sobreviver teria de mendigar o resto dos outros. Teria que implorar para os outros. E essa era a imagem, então, ou a figura que nós temos atrelada a essa palavra, ao uso dessa palavra. O próprio Platão, em seus escritos, lá para o século V, século IV antes de Cristo, ao dizer, quando ele usa essa palavra na referência de mendigos ou de miseráveis, ele diz assim que eles deveriam ser banidos da sociedade e do estado ideal. E ele reforça, não haverá mendigos em nosso estado. Se alguém tentar mendigar, esse será levado pelos administradores do país para fora da fronteira, a fim de que toda a terra possa ser totalmente purgada, totalmente limpa ou extirpada de tal criatura. Veja que com essa ideia, então, chamar alguém assim era algo impensável. Então, para a cultura, quanto questão linguística, quanto literatura, essa palavra ela ganha um peso muito grande. Agora, aonde mais é que nós, olhando para a Bíblia, podemos verificar e encontrar esta palavra, ou este termo, ou essa ideia, para que possamos ir ganhando mais intimidade com o que é ser um pobre em espírito? Por exemplo, eu queria que você lesse, agora vamos para a Bíblia, olhar algumas passagens bíblicas. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 16, versos 20 a 21, e eu queria que você abrisse comigo para olhar onde é que essa palavra aparece quando o pobre, ou outra referência que é feita a essa situação, não é? A pessoa nessa situação miserável aqui, ela aparece. Qual é o peso? Só para nós termos a ideia. Leia comigo então em Lucas 16, versos 20 e 21, que trata daquela parábola do rico e de Lázaro, que é tratada por Jesus. Veja, no verso 20 que diz: diante do seu portão fora deixado um mendigo, um ptorros, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Note a condição desse homem. Ele não é somente um pobre. Quando essa palavra ela é usada aqui, é um homem que ansiava comer o que caía da mesa do rico. E que, por causa disso, a noção, a ideia que era dada aqui é que os cães vinham lamber suas feridas. Ele estava no chão, ele estava jogado ali no chão. Essa é a condição. Agora vamos para outro texto. Volte num capítulo, no evangelho anterior, que é o evangelho de Marcos, que está no capítulo 12 de Marcos, verso 42, nós vamos ler até o 44, que trata da viúva pobre no templo. Você conhece essa passagem também muito bem. Marcos 12, 42 a 44, nós vamos ler. Olha aqui. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. E na sequência Jesus continua mostrando a intensidade aqui da pobreza dessa mulher. E chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha a intensidade como Jesus mostra. Todos dão do que sobra, mas ela dá praticamente do que ela não tinha, da pobreza dela. E ele mostra que essa viúva ela é uma viúva pobre. E ser viúva naquela época
Ela, sem o seu marido, se ela dependesse de alguém, seria da sua família, dos seus filhos. E na falta desses filhos, ela dependeria somente da ajuda dos outros e do templo. Então, a sinagoga ajudava, era muito comum isso acontecer dentro daquela cultura, porém a dificuldade existia para essa mulher. E ela, mesmo assim, ela dá daquilo que não tem. E note que uma coisa é um pobre dar 2 moedas de sua dificuldade, do seu ganho. Ele ganhou essas 2 moedas trabalhando, fazendo, e ele sabe que ele vai receber de novo. Agora, outra coisa é de uma pessoa que mendiga, que não sabe o que vai ter no outro dia para comer, ela entregar aquilo que ela tem. E aqui chama a atenção de Jesus, por quê? Porque ela é uma pessoa extremamente necessitada e Jesus enfatiza isso. Agora, quando Jesus conta uma outra parábola que está lá em Lucas, então agora a gente volta para Lucas de novo. Capítulo 14, que vai falar sobre a parábola da grande ceia, versículo 20 e 21, Jesus está dizendo que um certo homem nobre deu uma ceia e manda chamar o quê? Os convidados, e quando o servo dele vai até essas pessoas para chamá-lo, elas começam a inventar desculpas, dar desculpas e não aceitam o convite. E aí no verso 20 e 21 de Lucas 14 diz, olha, leia comigo. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor, e então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga quem? Os pobres, está vendo a palavra novamente aí? E aí continua, os aleijados, os cegos, os mancos, dando a ideia que é para mandar chamar aqueles que são rejeitados, o que a gente chama lá no Brasil de a ralé da sociedade. É exatamente essas que, então, são as pessoas que Jesus vai chamar. Na carta de Tiago, que é o último texto que a gente vai ler aqui agora, também é falado bastante disso num texto muito conhecido. Então vamos lá para o final, na carta de Tiago, no capítulo 2. Acompanha na tua Bíblia, caminharmos juntos. Versos 1 ao 4. Olha o que diz. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, esse torros aqui, você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamento com critérios errados? Vê a diferença dos dois que ele mostra, do rico e do pobre, a condição social dos dois. E esse pobre não é um pobre comum, uma pessoa simples. Ele está dizendo de um pobre, um maltrapilho, como o lugar dele deveria ser aonde? No pé ali mesmo, no chão. Esse é o lugar da pessoa. Então, quando essa palavra é usada, essa ideia é usada, o torros aqui, ele é usado, é algo que mostra, tanto em Mateus quanto Lucas, uma figura, uma imagem de alguém numa situação deplorável, uma situação caótica na sua vida, em sentido de termos financeiros aqui. Agora, eu concluo dizendo o seguinte, que se essa é a imagem, então, para termos financeiros, essa imagem, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus usa essa intensidade, então, para falar, para mostrar em termos espirituais. E concluindo, então, o intuito de trazer estas explicações e exemplos quanto à palavra que os evangelistas aqui eles utilizam, é para que possamos entender o peso e o contexto do que Jesus está querendo trazer aqui no Sermão do Monte. Veja que na nossa língua, quando nós falamos pobre, ou referimos a alguém como pobre, essa palavra muitas vezes não soa tão mal. E até parece que é um sinônimo, por exemplo, para humildade, alguém simples. Agora, com essa ideia que está sendo passado aqui, nós podemos entender muito mais além,
Porque uma coisa é você chamar alguém de pobre, outra coisa é você chamá-lo de mendigo, de miserável. E aqui é completamente diferente e muito mais profundo a palavra ou o termo ou a condição que Jesus está mostrando a quem é pobre em espírito. E comentadores bíblicos dizem que até esse sermão de Jesus, até esse momento, o termo ptorros aqui tinha um peso muito pejorativo para essa condição miserável do pobre. Porém, depois desse sermão, isso começou a mudar, em especial na vida dos discípulos de Jesus, que se acostumaram com esse termo e entenderam o que Jesus estava querendo ensinar e torna então esse adjetivo aqui usado para pobre em algo de valor nobre. Eles começam a ter uma percepção diferente e assim são bem-aventurados esses necessitados, esses mendigos, esses miseráveis em espírito, porque deles é o reino dos céus, esses que necessitam de Deus. Essa é a comparação que Jesus está querendo trazer para nós, aquele que se coloca em necessidade diante de Deus. Antes de Jesus, nenhum ouvido escutou ou presenciou alguém chamando seus discípulos de um termo tão baixo. E esse foi com certeza um choque para quem ouvia Jesus naquela época. E Jesus ele irá se utilizar nesse sermão de termos assim que chocam as pessoas. Venho falando disso, porque Jesus vai ser provocativo e com a intenção de remodelar a imaginação de seus ouvintes e de seus discípulos de todas as épocas, inclusive para nós hoje. E vejam então as lições que ficam aqui, porque a chegada de Jesus quebrou muitos paradigmas e fez com que as pessoas reconsiderassem e começassem a olhar para dentro de si mesmas e buscando mudanças que só podem ser conseguidas através do Espírito Santo, através do contato com Deus, através de sermos uma nova criatura em Deus. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, o que Jesus está mostrando aqui na bem-aventurança, quando ele fala dessa nossa relação vertical, que eu tenho mencionado isso nos estudos, dessa nossa relação primeiro com Deus, para que possamos, ao aprender, ao trabalhar isso em nossas vidas, externar isso também para o nosso próximo. E por último, como é que nós nos achegamos então para ler, para termos resultado na leitura da palavra de Deus? Existem duas formas. A primeira, como diziam os pais da igreja, devemos nos chegar à leitura da palavra de Deus de joelhos. Essa é uma atitude mostrando reverência, mostrando desejo de aprender, mostrando quebrantamento, um desejo de ser trabalhado por Deus. Essa é a forma correta de nós obtermos resultado. E a segunda opção é a de não darmos a devida importância, que é o motivo número 1 do qual muitas pessoas reclamam que não conseguem obter mudanças, que não conseguem ter um relacionamento com Deus, não conseguem ter ânimo para ler a palavra de Deus. Por causa da nossa correria da vida. Veja que o ser humano ele é muito bom para estudar para a vida. Muitas pessoas estudam para profissionalmente serem melhores, terem um cargo melhor. Se você vai fazer um teste, eu já vi pessoas fazendo test drive para direção, para carta de motorista, elas não passam a primeira vez, não passam a segunda, mas insistem de novo, tentam a terceira. Vê que para a vida a gente tem essas tentativas, a gente se esforça para conseguir. É uma dificuldade a ser vencida. Porém, não conseguimos muitas vezes tirar tempo para falar com Deus através da onde? Da própria Escritura. Falar com Deus através das nossas orações. E aqui já é um bom começo quando olhamos para ser humildes em espírito, para sermos pobres em espírito. Nós precisamos nos achegar a Deus de joelhos mesmo, nos achegar a Deus em espírito quebrantado, reconhecendo a nossa condição e pedir como pobres em espírito, para que o Senhor fale conosco. Mas precisamos nos esforçar para isso e reconhecer a nossa necessidade. Um investimento espiritual que é a maior riqueza que nós temos, que não se corrompe e nem se deteriora com o tempo. E os parceiros da Bíblia, deixo aqui essa referência a esse projeto que a gente tem na nossa igreja, que é a leitura da Bíblia diária que nós fazemos, ele tem sido para mim um parceiro mesmo diário,
que me ajuda com fortes lições e que impactam o meu dia a dia, com quem eu converso, com as pessoas que eu aconselho. Os parceiros da Bíblia é uma oportunidade, por exemplo, para nós começarmos esse nosso empenho. Estamos estudando agora o Sermão do Monte, temos o parceiro da Bíblia, temos nossos cultos que nós falamos da palavra de Deus. Então precisamos do quê? De sermos estes pobres em espíritos, esses necessitados de Deus que se rendem para ouvir o que Deus tem para dizer, porque a oportunidade está lançada a nós. Precisamos apenas nos colocar a essa disposição. Portanto, releia o texto, olhando para a palavra de Deus, olhando agora esse pobre de espírito, qual é a ideia, qual é a linha de raciocínio que nós precisamos desenvolver para entender o que virá a seguir. Nós falamos então o que não é, falamos agora o que é a ideia daquela época, como eles pensavam, e nós vamos dar sequência. E eu estou usando um pouco mais de tempo agora para falar dessa primeira bem-aventurança, que é o pobre em espírito, porque ela será, como eu já disse, a base para todas as outras. Então tenha paciência para nós caminharmos juntos, para você pesquisar. Esse é um estudo, e eu acredito que está sendo um estudo rico, em que temos abordado todas essas lentes do contexto, dentro da linha do tempo onde eles viviam, para podermos aplicar para o nosso tempo de hoje. Aprenda isso, se empenhe nisso. E na semana que vem, então, nós estaremos juntos novamente para dar continuidade, para vermos um pouco mais essa ideia do que é um pobre em espírito, para formarmos bem essa nossa base. Eu espero que Deus ilumine teu coração, abençoe sua vida e até semana que vem para estarmos juntos. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana e conto com a tua presença na próxima aula, então, semana que vem. Deus abençoe. Fica, então, com a paz de Jesus.